Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero ler com você um texto da Escritura antes de você se assentar. Em Mateus, no capítulo 7. Obrigado, Senhor. Vamos ler do verso 24 até o 27. Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Paizinho, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos aqui na Tua casa nessa noite. Obrigado pelo privilégio, Senhor, da Tua doce presença. Não há nada que possa ser comparado, Senhor, ao prazer, à alegria, ao conforto, à paz, à esperança que há nos Teus átrios, Deus bendito e amado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Continua ministrando ao nosso coração, Espírito Santo. Continua falando conosco, nos edificando e nos transformando, a fim de que, Senhor, nos tornemos cada vez mais semelhantes ao Teu Filho Jesus, a fim de que se cumpra o Teu propósito na nossa vida, Senhor. Sabemos que em nós, Papai, não há mérito algum, nós não somos merecedores, mas também sabemos que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia excede. O amor cobre uma multidão de pecados, de forma que o Senhor, pela graça, me dá aquilo que eu não mereço. Obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Coisa linda, casa cheia. Coisa linda os diáconos terem que encaminhar os irmãos para a galeria, porque eu estou aqui embaixo. Oh, Jesus maravilhoso. Eu quero é mais. Que bom que você está aqui, Mateusão. Agora que eu vi que é você, Carolina, nos seus olhos, eu vi que é você. Sejam bem-vindos. Carol também. Essa aqui é a Vitória, filha da Carolzona. Senhor da glória. Essa é a sua. Também são muito bem-vindos à casa do Senhor. Todos vocês que nos visitam, você que está nos assistindo, tem uma amiga da Regiane ali também. Duas, né? Que bom que vocês estão conosco. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Amados, no domingo que vem,
dia 11, segundo domingo do mês, nós vamos cear, né? Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Temos feito a nossa ceia sempre no nosso culto drive-in, para que ela seja mais democrática, né? Para que todos possam vir. Sabemos que nem todos têm carro para vir no culto drive-in especificamente, mas você pode trazer um banquinho, sentar aqui embaixo dessas árvores na lateral, né? Você pode estar conosco, irmão. Nós vamos cear no domingo que vem, nosso culto drive-in, 9 horas aqui na porta da igreja. O trio elétrico já estaciona em umas 8h30, a gente arruma as coisas. Venha cear conosco. Prepare a sua ceia, não esqueça, né? A gente está sempre aí pronto para ajudar alguém que esqueceu, mas é bom que você venha preparado, né? Para facilitar as coisas. Venha com a ceia preparada dentro do seu carro para aqueles que estarão com você, um pouquinho de pão, um pouquinho do suco de uva, para a gente participar da ceia, consagrarmos ao Senhor juntos. Também é o dia que nós separamos para ofertarmos para missões, né? O dia que a nossa oferta é separada exclusivamente, a gente separa aquela oferta abençoada, então você também se prepare para isso no domingo que vem. Toda sexta-feira, às 20 horas, tem oração aqui na igreja e tem sido maravilhoso estarmos juntos aqui, buscando ao Senhor e o adorando, desfrutando da sua presença. Você pode estar conosco todas as sextas, às 20 horas, para orarmos aqui na casa do Senhor. Você pode também nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, IAD Manancial com 2 L's, IAD Manancial com 2 L's. Você acha a gente lá no YouTube. Se inscreva no canal, para que aquele conteúdo maravilhoso ali seja bem divulgado. Toda terça-feira, 22 horas, tem live no @embaixador do reino no Instagram. A juventude da nossa igreja testemunhando das bênçãos do Senhor em suas vidas. Também tem sido algo maravilhoso, você pode estar conosco. Um pouquinho antes, às 18 horas, tem o programa Manancial de Vida, que a gente faz na rádio comunitária de Sobradinho. Psicologia e fé é o novo tema das lives dos embaixadores do reino. Com a nossa irmã Renata Borsaro, que é psicóloga. Que bênção! Então, terça-feira também às 18, você pode acompanhar o nosso programa Manancial de Vida pela rádio 98.1 ou também pelo meu Instagram. Eu sempre transmito ao vivo, toda terça às 18 horas, @PR Sérgio da Mata. Amém? Amados, nós lemos esse texto aí do Evangelho de Mateus. Jesus usa esse texto na conclusão do seu famoso Sermão do Monte, né? De partir do capítulo 5 de Mateus, Jesus vem pregando e ele vem trazendo vários ensinamentos aos seus discípulos, aqueles que os acompanhavam. E na conclusão do Sermão do Monte, Jesus propõe essa parábola, né? Falando sobre nós praticarmos a palavra, mais do que sermos ouvintes. Tiago também fala sobre isso na sua carta, para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor. E então Jesus vai comparar aquele que ouve as palavras que ele ensina e as pratica como alguém prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve, porém não as pratica, ele compara com alguém imprudente, né, insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E o interessante nesse texto, e é o que eu quero destacar hoje, além do que é óbvio, né, que o Senhor nos está convocando para a prática da palavra mais do que ouvir, eu quero falar sobre o fato de que essas casas foram combatidas, né? Esses dois tipos de pessoas que Jesus coloca aqui na parábola foram construtores, e eles estavam construindo suas casas. E quando eles constroem suas casas então são combatidas. As duas casas são combatidas.
Não foi só a casa que foi edificada sobre a areia que foi combatida, nem somente a casa que foi edificada sobre a rocha, mas ambas as casas foram combatidas. Eu quero falar hoje sobre lidando com as crises. Quero falar hoje um pouco sobre os combates da vida que você enfrenta, que eu enfrento. Quero falar que os combates da vida são inerentes à vida. Os desafios da vida, os problemas da vida, eles já vêm inclusos no pacote. Né? Ter problema, irmão, já está incluso no pacote de quem está vivo. Só não tem problema quem não está vivo. Quem está vivo vai ter que lidar com problemas, com desafios. Isso faz parte da vida, está incluso no pacote, já faz parte da promoção. Ganhe a vida e leve um pacote de problemas para você lidar com eles. Né? A vida vem com esses desafios, com crises, com problema. E a palavra do Senhor, amados, ela nos exorta para que nós não estranhemos os problemas. Nós sofremos às vezes mais do que o necessário, porque nós estranhamos os problemas da vida, porque nós estranhamos os combates da vida, mas eles estão aí. Não adianta a gente querer negar, fugir dos combates da vida, eles vão aparecer. Olha só o que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, lá no finalzinho do Novo Testamento, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, olha só o que o apóstolo Pedro escreve no verso 12 do capítulo 4 da sua primeira carta. Vou ler os versos 12 e 13. Ele fala: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Mas alegrai-vos, no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Eu sempre presto atenção nessa expressãozinha na Escritura, ela é muito importante. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu sempre presto atenção quando aparece assim: para quê? Porque a Escritura está explicando, está trazendo um propósito. Para quê? Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui: não estranha não, Judson. Está dizendo assim: por que você está estranhando, Joel, esses problemas aí na sua vida? Não estranha não, isso não é coisa estranha. Fala para o irmão que está perto de você, fala aí para ele: irmão, isso não é coisa estranha. Às vezes, amados, nós sofremos mais porque nós estranhamos os problemas da vida. Não estranhe. Não estranhe, faça deles parte da sua vida, porque eles são. Quando aparecer os problemas, ao invés de você fugir, de você negar, de você não aceitar, de você querer rejeitar, entenda, faz parte. Existe um propósito, eu vou ter que lidar com isso. Chegou esse negócio. Muitas vezes, quando estamos em meio às lutas, durante as crises, a primeira pergunta que nós fazemos é: por que, Senhor? Oh Deus, por que eu? Eu sou tão legal, Senhor. Eu estou fazendo tudo certinho, Deus. Estou indo para a igreja, estou obedecendo a Tua palavra, estou ajudando as pessoas, sou dizimista fiel. Por quê? E a gente entra nessa briga com Deus, que Deus tem que explicar o porquê, irmão. Mas essa pergunta não faz muito sentido. Não faz muito sentido a gente ficar brigando com Deus ou a gente querer entender o porquê. O porquê, irmão? Porque nós estamos vivos. Porque o mundo
jaz no maligno, porque o pecado degradou a humanidade, degradou o mundo, e nós seremos combatidos nos nossos projetos, nas nossas edificações, na construção da nossa vida, na construção do nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na estruturação da sua empresa, na construção do seu TCC, no estudo da faculdade. Você vai ser combatido. Concernente ao reino de Deus, será combatido, faz parte do pacote. Eu sei, irmão, que é muito tentador, a gente não aguenta, e muitas vezes a gente repete isso, e toda vez que vem um desafio, um problema, a gente quer saber o porquê. O problema, irmão, é que Deus muitas vezes não vai, quase nunca vai explicar o porquê. Acontece com todo mundo. Não foi somente a casa edificada sobre a areia que sofreu combates, foram ambas as casas. O justo e o injusto estão sujeitos aos problemas da vida, assim como as coisas boas da vida. Deus faz chover sobre o justo, sobre o injusto. Deus faz o sol nascer sobre o justo, sobre o injusto. E os problemas também atingem aqueles que servem ao Senhor. Os problemas, os desafios também vão combater a casa daqueles que estão edificando sobre a rocha. É mentira! É mentira, se disseram para você que se você estiver edificando a sua casa sobre a rocha, você não vai ter problema, mentiram para você, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia dizer que se você for fiel, se você servir ao Senhor, se você for dizimista fiel, se você for um verdadeiro adorador, que você não vai ter combate na vida. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Não está. Se disseram isso para você, quiseram te enganar, porque Jesus está dizendo acerca deste homem que edificava sua casa sobre a rocha, que é um homem prudente, que ouviu as palavras do Senhor e as praticou. Era um discípulo fiel de Jesus Cristo, mas a casa dele também foi combatida. A diferença nós vamos ver depois. A diferença vem depois. Mas todos enfrentarão combates. O apóstolo Pedro, ele continua escrevendo. Se você volta um pouquinho lá no capítulo 1 da carta dele, nos versos 6 e 7 do capítulo 1, ele fala assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Então existe um propósito no desafio, na provação, nos combates. E o propósito é o quê? Revelar essa fé, provar essa fé, purificar essa fé, amadurecer essa fé, fortalecer essa fé, que vai glorificar e honrar a Jesus Cristo, revelando-o àqueles que estão ao seu redor. Então, muitas vezes a minha fé, a sua fé será aperfeiçoada durante os combates, será aperfeiçoada mediante os desafios, será aperfeiçoada mediante as provações. E é por isso que o apóstolo Pedro lá na frente nos desafiou a alegrarmos-nos no fato de sermos participantes das aflições de Cristo. Porque se você leu um pouquinho da carta aos Hebreus, irmão, a carta aos Hebreus fala que o nosso Salvador foi aperfeiçoado pelo sofrimento.
Isso, amados, para mim, é algo assim completamente desafiador. Você pensar que Jesus Cristo, nosso Salvador, de alguma forma a Bíblia está dizendo que era necessário que ele experimentasse o sofrimento que ele experimentou, para que fosse o intercessor melhor em nosso favor, experimentando aquilo que nós experimentamos, para que ele pudesse nos consolar. Verso 18 do capítulo 2 da carta aos Hebreus: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. O versículo 10 fala assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então Jesus foi aperfeiçoado, consagrado, por meio das aflições que passou. Olha o versículo 8 do capítulo 5 da carta aos Hebreus: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Irmão, não está falando aqui de qualquer um. O escritor aos Hebreus está falando de Jesus Cristo de Nazaré, do Verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o Salvador da humanidade. Tem uma canção que faz parte da minha história, da minha vida, e ela fala sobre isso, que se Cristo, que é o cabeça da igreja, se ele sofreu, se ele foi provado, se ele foi moído, quem sou eu para achar, para estranhar a provação, para estranhar o sofrimento, para estranhar os desafios, se o meu mestre sofreu muitas provações? Diz a canção, para você não ficar curioso, canção do Logos: se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo e parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo e parte do teu corpo, não devo reclamar. Canta aí. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Eu ia parar, mas ele tocou. Senhor Jesus, ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado,
Quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também. Basta-me a graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. É você lembrar do apóstolo Paulo, né? Senhor, esse espinho aqui na minha carne está me incomodando, está me humilhando, está me machucando. Tira esse negócio. E aí Jesus fala para o apóstolo Paulo: não vou tirar não. Não vou tirar, mas eu vou te dar a minha graça. Eu não vou tirar não, mas eu vou te dar a minha graça. Então, quando estiver machucando, irmão, o espinho aí, a provação, dá-me mais graça, Senhor. Irmão, isso é a cara do meu avô. Dada a tua graça, Jesus. Meu avô Francolino. Irmão, é pedir mais graça. Não é a gente querer por nossa conta tirar o espinho, rejeitar o espinho, ficar brigando com Deus, porque esse espinho, porque Senhor. Não, irmão. Eu não sou maior que o meu Senhor. Se a cruz é o fim desse caminho, eu não entendo isso aqui, eu não entendo, mas eu vou aceitar. Eu vou lidar com esse trem aqui, me dá da tua graça, para eu passar por essa prova, para eu lutar esse combate, para que eu seja aprovado. Quem não entende isso, irmão, vai viver blasfemando. Só um minutinho. Amor, me dá essa garrafinha aí, por favor. Obrigado. Quem não entende isso vai viver blasfemando, murmurando contra Deus, reclamando. Reclama da vida, reclama de tudo. Se chove, reclama. Se não chove, reclama. Se faz frio, reclama. Se faz calor, reclama. Reclama. Reclama do pai, reclama da mãe, reclama do filho, reclama da sogra, reclama do sogro, reclama da igreja, reclama do patrão, reclama do trabalho. Tem gente que fica viciada em reclamar. A pessoa não percebe, mas o prazer dela é igual droga. Reclamar faz bem, porque a pessoa entra nessa onda, irmão. Irmão, em nome de Jesus, para de reclamar. Para de murmurar, para de reclamar de seu marido, para de reclamar de sua mulher, para de reclamar de sua vida, de seus filhos. Pede mais graça, mas não reclame não. Faz parte do pacote, aceita o espinho. E pede mais da graça, irmão. Se reclamar resolvesse alguma coisa, Jesus tinha ensinado os seus discípulos a reclamar e não a orar. Eu li isso no Instagram essa semana. A gente tem mania de chegar para Deus e falar: eu não aceito, Senhor. Eu não aceito isso na minha casa. Eu não aceito isso na minha vida. Você acha que isso aí chegou na sua vida como, irmão? Você acha que Deus perdeu o controle da sua vida? Você acha que Deus perdeu o controle da sua história? Você acha que Deus está alheio? Que o diabo enganou Deus? Olha lá! E aí quando Deus olhou para lá, Ele foi lá e colocou um problema na sua vida? Eu não aceito. Como que você não aceita, irmão? Sua vida não está na mão de Deus. Você não abraçou a Deus, não entregou a Deus, você não está trilhando o caminho do Senhor. Se isso está acontecendo, irmão, de alguma forma, foi permissão dele. Irmão, eu estava preparando essa mensagem, eu fui ler o livro de Jó.
E lá está escrito que o fogo que veio do céu, que queimou tudo, não foi o diabo que mandou, não. O homem chega para dar o recado e falou: caiu fogo de Deus. Deus mandou fogo do céu e consumiu tudo. A cor de Jó. A gente tem que tomar cuidado, irmão. Quando a gente fala com Deus, ainda bem que Deus entende a gente. Eu amo aquele versículo da Escritura que fala que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó, porque a gente fala cada besteira quando a gente vai orar. Por isso que a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém. E aí entra numas com Deus, irmão, que não aceita. Tem que tomar cuidado com o que a gente fala, né? Disseram: nem Deus afunda o Titanic. Irmão, não estou dizendo que foi Deus que afundou o Titanic, não. Porque eu não acho que Deus faz essas coisas. Deus não precisa fazer essas coisas para provar quem Ele é, o poder dEle, né? O fato é que o Titanic afundou. Eu tenho dificuldade de crer que Deus foi lá e fez o Titanic afundar. Mas o fato é que o Titanic afundou. Quando alguém abriu a boca para falar besteira, nem Deus afunda o Titanic. Afundou. Afundou. Qual é a lição que fica, irmão? Humildade, irmão. Sujeição a Deus. Sujeição ao governo de Deus. Sujeição àquele que se assenta no trono e tem o controle de todas as coisas. Tudo que recebemos de Deus, amado, presta atenção, segura essa aí. Tudo que recebemos de Deus, por melhor que seja a bênção, imagina aí, a melhor bênção que você queria receber hoje de Deus, mentaliza isso. Ela vai vir acompanhada de desafios. Ela vai vir acompanhada de coisas para você administrar, irmão. Sim ou não? Aí Deus deu a Eva para o Adão. Oh, coisa linda, maravilhosa. E foi um júbilo, um regozijo na vida do Adão. Mas no pacote, coisa para o Adão administrar. Agora já não era mais ele sozinho no jardim, tinha que negociar umas coisas. Ele ficava até tarde da noite lá plantando as beterrabas. Mas agora a Eva queria que ele chegasse em casa cedo, porque ela vai dormir sozinha? Não. Hã? Ai, irmão. Tem uma piscina na sua casa, não é maravilhoso? Não é um privilégio? Nesse calor, irmão. Você tem uma piscina no seu quintal. Quem tem, irmão? Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Que maravilha, irmão. Hoje, quem me dera ter uma piscina no meu quintal hoje à tarde. Eu tinha terminado de preparar esse sermão dentro dela. Eu ia colocar o iPad ali na beira, irmão, eu estudava para a prova assim. Eu ia colocar o iPad aqui na beira e eu ia de dentro da piscina terminar a mensagem. Tu acha que o Espírito não abençoa, não, se a gente preparar a mensagem assim? Eu acho que ele abençoa. Mas ter uma piscina em casa também tem desafio, sim ou não? Vai ter que lidar com piscineiro. Vai ter que comprar produto, vai ter manutenção da sua piscina. Vai ter, irmão. Tem um carrão top. Eu queria uma Lamborghini, uma McLaren, não sei o que lá. Pá! É massa. Quando você for trocar o primeiro jogo de pneu dela, varão, aí você vai ter saudade do seu Uno. Quando você for trocar aquela mangueirinha real lá que furou lá do combustível, que você trocava R$50 no seu Uno, varão. Se um abençoado manobrar no estacionamento e quebrar a lanterna da sua Ferrari, terra! Vai pagar um IPVAzão, vai pagar um segurão. Irmão, não estou te desanimando a ter sua Ferrari, não. Tenha, em nome de Jesus, que Ele te abençoe. Você só esteja ciente do pacote, irmão. Tem gente que não fica ciente do pacote. E aí ele vai lá no carrão, põe um adesivo lá, viva do Senhor Jesus. Então, assim, presente de Deus ele põe. Mas, irmão, quando o boleto começa a apertar, a 15ª prestação, e ainda falta 45, que começa a manutenção daquele carrão lá a apertar também nas finanças de casa.
aquele presente de Deus já começa a aparecer um problema. Mas por que, Senhor? Ai, varão, você comprou o carro, a sua bênção. Irmão, tem que lidar. Os desafios estão aí. O Jó falou para a mulher dele. Quando o Jó estava lá, sofrendo, a mulher dele chega e fala: rapaz, tu vai continuar aí sendo fiel, quebrantado diante desse Deus seu, rapaz? Depois de tudo isso que ele permitiu na sua vida? Ah, não, Jó. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Uma mentalidade pagã, é claro. Quebra esse ídolo, né? Coloca lá um ídolo dentro de casa que é para proteger a casa. Coloca uma carranca lá na porta. Aí entra um ladrão e rouba a casa. Que é a primeira coisa que a pessoa faz com raiva? Queima a carranca. Diz: você não protegeu minha casa nada. Joga, quebra o ídolo no chão. Mentalidade de ídolo. A resposta de Jó: mulher, você fala como uma louca. Às vezes nós agimos como loucos, igual a mulher de Jó. No meio dos problemas, a gente acha que nosso Deus não serve. Nosso Deus não serve, né? Parece que é ídolo, mas não é o contrário. Não somos nós que servimos a Deus. Ah, não, mas um Deus que permite um problema desse na minha vida, ele não serve. Irmão, está trocado. É você que serve. Deus não existe para me servir. Deus não está aí para fazer minhas vontades, o meu querer, ao contrário. Eu que estou aqui para fazer a vontade dEle, irmão. O Filho dEle, diante da cruz, o próprio Deus encarnado, falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha, seja a tua, e se submete à cruz. E eu tenho tupete de chegar diante de Deus e falar que eu não aceito. Irmão, isso não está certo nunca. Murmurar e blasfemar contra Deus, quando o mal nos sobrevém, é loucura. É se jogar no pó e clamar: me dá mais da tua graça, Senhor. Ficar perguntando por que não resolve nada. Afinal, Deus não me deve satisfação, nem a você. Ele tem que ficar me explicando por que Ele fez as coisas. Foi esse o diálogo de Deus com Jó. Depois você lê quando chegar em casa. Lê lá os capítulos 38, 39 e 40 do livro de Jó. Deus aparece, né? Depois de Jó reivindicar tantas coisas, Deus resolve dar uma estia e aparecer para conversar com Jó. E aí Deus começa a perguntar: onde é que você estava, cara? Quando eu lancei os fundamentos da terra? Você estava onde quando eu criei o sol? Quando eu posicionei cada estrela no seu lugar? Quando eu medi os quasares, quando eu medi o cosmo com a palma da minha mão, você estava onde? Ah, é claro, Jó, você certamente vive de eternidade em eternidade para questionar os meus métodos. Foi isso que Deus falou para Jó, em muitas palavras, e não em poucas. Resumindo, Deus falou isso: eu lhe devo satisfação do que eu faço, cara. Eu sou o oleiro, e você é o barro. Deus é o oleiro, você é o barro. Fique molinho na mão do oleiro, deixa ele te moldar. Esse negócio de não aceito, irmão. Aceite a mão do divino operar na sua vida. Ter filho é a melhor coisa do mundo, irmão. É delícia ter filhos. Né? Preciso completar? Parece que quanto melhor, quanto maior a missão, maiores os desafios. Quanto maior a bênção, maiores são os desafios que a acompanham. Um amigo meu costumava dizer que às vezes o maior esforço não é você conquistar uma coisa, é você manter essa coisa que você conquistou. Casar é fácil, irmão. Tem um monte de gente aí casando. Ter filho, irmão, é fácil. Tem um monte de gente aí fazendo. Agora abrace o desafio de fazer as coisas. De abraçar os desafios que vêm junto com as bênçãos.
Deus deu liberdade ao povo de Israel. Preste atenção nisso. O povo de Israel era cativo no Egito. 400 anos de cativeiro, debaixo da chibata. A palavra do Senhor usa adjetivos, depois você lê lá em Êxodo, para dizer que era um duro cativeiro. Não era só, era um cativeiro cruel. Os filhos deles eram assassinados por mandato de Faraó. As parteiras tinham ordem de Faraó: quando o menino nascer, o bebê nascer, se for menino, você já estrangula na hora e joga no rio. O cativeiro era cruel. Deus se manifesta poderosamente e liberta esse povo dos egípcios. Mas com a liberdade vem desafios. Foram libertos do jugo de Faraó. Foram libertos da chibata, do chicote, do trabalho forçado debaixo do sol ardente, de ter suas famílias massacradas, seus filhos assassinados ao nascer. Só que durante a migração no deserto, eles não sabiam agradecer por isso. Ao invés de agradecer por agora eu não sei, obrigado, Senhor, porque agora eu não sou mais escravo, eu vou escolher a hora de dormir, a hora de acordar. Obrigado, Senhor, porque agora eu vou trabalhar para me sustentar, vou trabalhar para construir o que é meu e não construir o de Faraó. Obrigado porque eu não vou trabalhar com um feitor dando chicotada nas minhas costas quando eu parar para beber água. Obrigado, Senhor, porque agora eu vou poder criar meus filhos, eles vão nascer em paz e segurança, e eu vou poder ensinar a eles sobre a lei do Senhor, sobre quem Tu és. Obrigado porque eu estou caminhando para a terra prometida, que o Senhor prometeu aos meus antepassados. Obrigado por essa nuvem de fogo que me aquece de noite. Obrigado por essa coluna de nuvem que me guia e me esfria durante o dia. Obrigado pelo pão que chove todo dia de manhã para me sustentar. Obrigado porque a minha roupa não rasga, o meu sapato não desgasta. Era tanta coisa para agradecer. Obrigado pela água que sai da rocha. Obrigado pela água amarga que vira doce. Mas eles só sabiam reclamar porque não tinha sepultura, porque não tinha pepino, porque não tinha cebola, porque não tinha carne. Para de reclamar, irmão, em nome de Jesus. Para de falar mal da sua família. Para de falar mal da sua igreja, do seu pastor. Queima a língua dele, Jesus. Deuteronômio capítulo 8. Dá um sorriso aí, irmão. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, Deuteronômio 8, 2, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Foi com essas palavras aqui que Jesus derrubou o bicho velho. Deus quer nos ensinar, amados. Deus quer nos melhorar. Deus quer nos desenvolver. Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos moldar à imagem do seu Filho Jesus.
Ele é o oleiro, você é o barro, não pula da roda não. Ele sabe o que está fazendo. Deus não está brincando. Ele sabe o que está fazendo, não fuja da roda. Deixa Ele operar na sua vida. Eles não aceitavam as crises, irmão. Reclamavam o tempo todo. A cada prova se endureciam ainda mais, murmuravam, reclamavam. Ao invés de agradecer o maná, eles reclamavam que não tinha carne. Não, eles falavam, sabe o que eles falaram do maná? No texto da Bíblia eles falam, esse pão miserável. Pense, irmão, a gente não aguenta mais esse pão miserável, Senhor, dá carne para nós. Deus não te libertou para te destruir no deserto. Deus não te libertou para te destruir no deserto. Ele tem um plano. Ele está te levando para a terra prometida. Ele está formando para si um povo zeloso de boas obras. Ele está operando na sua vida. Confie no seu Deus, confie no caráter fiel desse Deus. Aguenta mais um pouquinho, irmão. Tem água logo ali na frente. Deus tem um plano bom para a sua vida. Deus tem um projeto maravilhoso para a sua história. Ele sabe o que Ele está fazendo. Submeta-se à prova. Fica firme na prova. Fica os seus pés sobre a rocha. As crises vêm de várias formas, irmão. E no caso de Jó, veio de todo lado, né? Tem crise conjugal, tem crise espiritual, tem crise eclesiástica, tem crise material, tem crise financeira, tem crise na saúde pública, né? Nós estamos aí vivendo uma crise que vai trazer que está trazendo consigo um monte de outras crises. Uma miséria de um vírus que trouxe uma crise de saúde, que está trazendo crises familiares, crises financeiras, crises econômicas na economia mundial, crises em casamentos, crises psicológicas, emocionais. A casa foi combatida por rios, por ventos, por tempestades, vem de todo lado. O apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que pela excelência do poder, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Está na sua carne mortal. Não desista, não. Não desista. Não fique preocupado com aquilo que as pessoas vão dizer. Nem se deixe atormentar pela culpa. Os amigos de Jó foram aconselhá-lo. E já arrocharam logo. Confessa teu pecado, Jó. Você está em pecado, cara. Confessa logo. O que você fez? Ninguém sofre o que você está sofrendo aí, se não estiver em pecado. Você está em pecado. Então, deixe de ficar aí. Desce desse pedestal, Jó. Confessa logo o seu pecado. Mas Jó tinha o testemunho de Deus a seu favor. Tu viu lá o meu servo Jó? Um homem bom e reto, que se desvia do mal. Foi por causa do pecado que Jó caiu na provação.
Então, às vezes, a gente fica preocupado, o que os irmãos vão falar? Eu estou na prova. O que os irmãos vão falar? Estou numa crise financeira. O que o povo vai falar? Estou numa crise conjugal. Irmão, se preocupe com o que Deus vai falar. Se preocupe com o que Ele está produzindo no seu coração, na sua vida. Se submeta ao oleiro. O que os outros vão falar é problema de quem está falando. Quando fulano fala de Beltrano, eu sei muito mais sobre a vida de fulano do que de Beltrano. É verdade. As pessoas vão falar do que lhes é peculiar. Tem gente que tem o vício de reclamar, tem gente que tem o vício de fofocar. E ele vai fofocar de você, irmão, de qualquer jeito. Então não se preocupe com ele, não. Não esteja tão preocupado com a sua reputação, com o que vão dizer os amigos de Jó, falaram um monte lá dele. Fique preocupado se vão dizer, olha lá o pastor. Como é que pode um pastor com um filho desviado? Vamos falar. Como é que essa irmã continua vindo para a igreja? O marido dela nunca vem. Cuidar do seu marido, irmã. Deixa o marido da outra. Deixe os outros falarem. Para lá. Concentre, irmão. Na hora da prova a gente tem que estar concentrado para ouvir a voz de Deus. Tem que estar buscando centrar o nosso coração. Para não se atormentar pela culpa. Daqui a pouco a gente começa o que foi que eu fiz, é a primeira coisa. E até que não é ruim não, tem um certo ponto que é saudável, a gente fazer aquele autoexame, lá de Coríntios capítulo 11, examine-se pois o homem assim mesmo, vamos ver se eu não estou fazendo besteira mesmo, vamos ver se eu não estou em pecado, vamos ver se eu não estou colhendo o que realmente eu plantei. Troque, irmão, a culpa pela responsabilidade, ao invés de ficar se sentindo culpado, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz de errado para isso acontecer? Não, irmão, ao invés de você ficar sofrendo, beleza, vamos ver aqui, realmente eu estou colhendo o que eu plantei. Eu não tinha dinheiro e comprei essa Lamborghini, e agora estou aqui no sal, fui eu que fiz isso, o que eu vou fazer para resolver? Vou conversar, vou pedir graça a Deus, vou conversar com algum irmão meu, alguém que possa me aconselhar, vamos vender esse trem, irmão. Pastor, mas se eu vender, não vai dar para pagar, pelo menos a dívida é menor, quanto mais você demorar, não sei, irmão. Troque, ao invés de ficar ali na autocomiseração, se sentindo culpado, troque a culpa pela responsabilidade. Foi eu que baguncei? Como é que eu posso fazer para consertar? Foram palavras malditas que eu disse a alguém? O que eu posso fazer para pelo menos tentar engolir de volta essas palavras? Vou lá procurar o Mateus, vou dizer, cara, só falei besteira para você, cara, foi errado, me perdoa. Eu fui injusto, eu fui um canalha com você quando eu falei aquilo. Não... Conserta, irmão. Deus dá graça, mas não fique aí se culpando, confie no caráter de Deus. Deus é fiel, Deus é bom. As circunstâncias mudam, os tempos mudam, mas Deus não muda, Ele é sempre bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Ele não mudou porque nós estamos passando por um tempo de provação. Deus não mudou porque nós estamos tendo que cruzar o deserto e ainda não entramos na terra prometida. Deus não mudou. Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele quer o bem para você. Não entenda Deus como seu inimigo, Ele não é, Ele permanece fiel, mesmo em meio às tempestades. Reconheça a Jesus na sua história em meio às tempestades. Concluindo, as tempestades elas vêm para revelar os alicerces da casa. No final das contas, a tempestade vai revelar onde que eu estou edificando a minha casa. No final das contas, a tempestade vai mostrar se eu estou edificando sobre a areia ou sobre a rocha. Ela vai mostrar.
Sobre qual alicerce você está construindo a sua casa? Sobre qual alicerce você está construindo a sua família? Tem gente que quer construir a família sobre a mentira. Teve um tempo no meu namoro que eu poderia ter perdido a minha esposa, que hoje é minha esposa, na época minha namorada. Eu tive a oportunidade de ficar calado e não dizer a ela alguma coisa. Mas eu resolvi dizer, porque eu pensei comigo mesmo, se eu perdê-la é porque eu mereço. Eu fiz besteira, mas eu não vou construir a minha história com ela em cima de uma mentira. Eu não vou viver uma vida escondendo, com medo de alguma coisa aparecer. Eu vou dizer a ela, e se ela me der um chute, parabéns para mim, eu mereci, estraguei tudo. A fila anda. Olha só, eu tive a oportunidade de querer mentir para o meu pai. Mamãezinha está bem ali. Eu sempre lembro de mamãe dizendo que mentira tem perna curta. Graças a Deus, mamãe repetiu muito isso. Eu aprendi. Uma vez aprontei uma doida, irmão. Uma vez aprontei uma doida. Podia ter causado uma tragédia. Graças a Deus não causei. Mas não tinha como eu esconder. A besteira que eu fiz estava, a lambança foi tanta que não tinha mais como ficar escondida. E eu estava atormentado por ter de contar para o meu pai a besteira que eu tinha feito. Eu estava atormentado. E quem conversou comigo, que me ajudou muito aqui, ao lado aqui da igreja, nem tinha esse prédio aqui, era só um pé de abacate, quem conversou muito comigo foi o Levi, que hoje está lá no Timor-Leste. Conversou, me ouviu. Mas quando eu estava ali no conflito de contar ou não para o meu pai, eu vou contar, bicho. Meu pai não vai mais confiar em mim, meu pai vai me tomar a chave de casa, eu vou ficar numa situação ridícula diante do meu pai por causa dessa besteira que eu aprontei. Aí meu irmão do meio, Vinícius, que já tinha aprontado umas e outras também, chegou e propôs a mim, fala que fui eu. Tipo assim, eu já estou sujo mesmo, igual puleiro de pato. Fala que fui eu, que fica tudo certo, né? Eu dei um abraço, um beijo nele, porque isso é que é irmão. Isso é que é irmão. Esses irmãos velhos que te jogam na fogueira, isso não é irmão, não. Agora o irmão, qual é o irmão? Fala aí. Qual é o irmão que fala? Não, fala que fui eu. Falei, não, cara, quem fez a besteira fui eu e eu vou contar. Nem que eu me lasque. Eu vou contar. E eu contei, irmão. Contei primeiro para minha mãe, achando que ela ia me aliviar. Falei, agora eu estou lascado. Quando eu contar para o meu pai, é caixão e vela preta. Se minha mãe não me avisou. Irmão, não há prosperidade na mentira. Se você está edificando a sua casa sobre a mentira, ela vai cair. Sua casa vai cair. Se o pecado está encoberto na sua vida e você está aí construindo a sua história sobre uma mentira, não seja tolo, não seja insensato, a sua casa vai cair. Quando vierem os ventos, quando vierem as tempestades, toda essa sua maquiagem vai cair. Você vai ficar com a cara no chão. Caiu aquela casa e grande foi a sua queda. Não interessa se aquela casa tinha torneira de ouro, se o telhado era não sei do que lá, se acendia a luz com o estalar dos dedos, se o portão era eletrônico, se tinha câmera, não interessa, a casa caiu. A aparência foi toda embora, porque estava edificada sobre areia. Aonde você está construindo sua casa? Sobre que princípios você está edificando a sua família? Sobre que princípios você está edificando o seu ministério na igreja? Sobre que princípios você está edificando o seu casamento? Você que está namorando, se você está namorando, se você já começou a construir a sua família, e se você está construindo a sua família debaixo da mentira, do pecado, vai cair a casa. E não é porque eu sou profeta do mal, não, irmão, está escrito aqui. As tempestades vêm, irmão. Tem gente que fala da boca cheia, enquanto a casa está lá linda e bela. Está vendo? Você ficou aí, edificando a sua casa sobre a rocha, gastou rios de dinheiro para conseguir cavar sobre a rocha,
para conseguir colocar alicerces profundos, perdeu tempo. Eu construí a minha casa muito mais rápido. Guardei meu dinheiro, economizei o que você edificou aí sobre a rocha para comprar torneiras de ouro para a minha casa. Enquanto a sua casa está em pé, pode arrotar seu orgulho. Mas a tempestade está vindo. O vento está vindo. Os rios vão combater sua casa. E ela vai cair. Se você estiver edificando sobre a areia. Você deve se preparar e fazer reserva. Não espera a casa cair não, varão ou varoa. Corre agora. Sai de dentro dessa casa, porque ela vai cair a qualquer momento, pode ser em cima da sua cabeça, pode ser em cima da sua família. Abandona essa casa, confesse, larga isso para lá e comece a edificar uma casa sobre a rocha, enquanto você ainda tem tempo para fazer isso. Não caia junto com a casa, ainda dá tempo de você escrever uma história nova, para você, para sua família, para sua empresa. Deus é misericordioso, a Bíblia fala que Ele é grande em perdoar. Amo esse título do meu Deus, grande em perdoar. Você deve se preparar enquanto constrói a casa. Você deve se preparar antes das tempestades virem. A Bíblia fala para a gente granjear amigos nos tempos de paz. Você deve se preparar, fazer reserva, administrar com sabedoria o dinheiro, ter sua reservinha lá, ouvir as palavras de Jesus e praticá-las é edificar sobre a rocha. E isso vai garantir que você vai sobreviver aos ataques. Isso não vai garantir que você não será atacado, mas vai garantir que a sua casa vai permanecer de pé, porque ela está sendo edificada sobre a rocha. Depois dos ventos, depois das tempestades, será revelado se eu construir minha casa sobre a rocha ou se eu construir sobre a areia. Não é nos tempos de paz, não é quando tudo está bem, quando as aparências ainda podem sustentar alguma coisa, mas quando a chave de fenda do Todo-Poderoso, a rocha, meu irmão, vai ser revelado do que nós somos feitos. Eu assisti um filme essa semana, Deus Não Está Morto 2. E aí, em um momento lá do filme, alguém consolando alguém que estava numa prova, fala assim: o professor, na hora da prova, fica em silêncio. Quando o professor está aplicando prova para os alunos, ele não fica explicando, ele não fica falando, entregou as provas, deu as instruções, silêncio na sala, todo mundo fazendo a sua prova. O professor não fica falando na hora da prova. Ele falou antes. Ele deu aula antes. Você prestou atenção na aula do professor antes? Você ouviu o que o professor falou antes, durante a aula? Então você pode descansar na prova. Mas tem aluno que mata a aula. Tem aluno que, enquanto o professor está explicando, ele está conversando. Ele está no celular. Ele está de corpo presente, mas não está prestando atenção nas instruções. Na hora da prova, ele está no sal. Preste atenção às aulas, irmão. Seja um aluno frequente. Ouça a palavra do Senhor. Busque a Deus antes da tempestade. Vai edificando a sua casa sobre a rocha. Existem lições que nós não aprendemos sozinhos. É melhor aprender em grupo. Não sei se você já teve esse privilégio de fazer grupos de estudo. Quando eu estava no 2º grau, a gente fazia muito isso. Na faculdade também. Estudar sozinho é bom, mas existem algumas coisas que em grupo é melhor. Tem aquele colega que explica de um jeito diferente, que te ajuda. Deus te plantou na igreja. Não falta o culto, não. Nem a escola bíblica dominical.
Não se distancie da palavra do Senhor. Não dê para Deus somente 2 horas na semana. Tenha o seu ouvido atento ao que Ele está falando e fazendo. Porque na hora da prova Ele vai ficar em silêncio. Porque nessa hora Ele quer saber se você aprendeu. Ele quer saber o que é que está no meu coração, no seu coração. Isso vai se revelar durante o deserto. Na hora da fome. Quando demorar um pouquinho mais a chegar a água, vai sair o que está no meu coração. O que vai sair do seu coração? Um pedido de socorro, uma oração, um louvor. Ou eu vou reclamar, eu vou murmurar. Eu vou brigar com Deus. Se prepare para vencer, os desafios estão aí. Mas você serve a alguém que nunca perdeu. Você é filho de um pai que nunca perdeu. Você está seguro nos braços do Senhor. Se a sua casa está edificada sobre a rocha, você não precisa temer. Jó declarou: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Tem coisas que a gente não vai ver acontecer aqui, irmão. Tem coisas que nós só vamos discernir na eternidade. O nosso Deus é poderoso para curar todas as enfermidades. Todas. E a gente sempre ora crendo assim. Mas tem gente que Ele não cura. Sim ou não? Sim. Senão ninguém morria, né, irmão? Nenhum crente ia morrer. A gente não ia ter enterro na igreja dos crentes, porque os crentes creem que Jesus cura. Eles oram para Jesus curar. Então, toda vez que alguém ficasse doente, era só a gente orar. Ninguém ia morrer. Mas chega o tempo da gente partir. Chega o dia da gente ir para o lado de lá, que é melhor do que aqui. E quem está edificando a sua casa sobre a rocha, não precisa ter medo de cruzar os portais da eternidade. Do lado de lá vai ter uma festa para me receber. Para receber você. Os campeões de Deus. Aqueles que sofreram as aflições de Cristo. Os anjos vão te receber no céu. Eles estarão de pé. Um discurso, um desfile triunfal, a Bíblia fala. Aquela multidão de um lado e do outro. Jesus na frente, o Cordeiro. E atrás dele, com vestes brancas, compridas, estarão aqueles que venceram, que suportaram, que se humilharam como Cristo, que se sujeitaram, que sofreram com Ele. E Ele vai estar todo orgulhoso de você. Nada aqui paga isso. Nada aqui nesse mundo chega perto. Por isso a Bíblia fala que as aflições do presente não são para ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Fique de pé. Vamos cantar uma canção. Durante essa canção, quero que você observe a sua vida. Talvez você esteja agora enfrentando combates terríveis. Só você sabe o que você está passando. Às vezes os combates são internos. Ninguém está vendo. São nas emoções, é na mente. Talvez seja um combate familiar,
talvez seja financeiro, talvez espiritual. Ou talvez você não esteja enfrentando nenhum combate agora. Que privilégio seu. Talvez esteja tudo bem. Que tal aproveitar para dar uma revisada nos alicerces da sua casa? Aproveita, vê se está tudo em ordem. Você está edificando sobre a verdade? Você está edificando em Cristo? Ou você está insistindo em fazer as coisas do seu jeito? Faça essa autoanálise aí diante de Deus. Peça mais da graça dele, peça sabedoria. Vai ter uma dupla de varões aí que vai passar recolhendo as ofertas. Você que separou a sua oferta para adorar ao Senhor, eles vão passar recolhendo enquanto nós cantamos ao Senhor.